Porque Cristo está em nós. Porque nós fomos crucificados com Cristo e vivemos na pele o que Cristo viveu. Claro, não quero dimensionar aqui, mas a gente vive porque Ele mesmo diz que se fôssemos do mundo, o mundo gostaria da gente, mas a gente não é do mundo, por isso o mundo nos odeia. Então a gente sente na pele sim. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O tema desta mensagem é viver e saber viver. Quando a gente olha para a vida de Paulo e quando a gente olha para a nossa própria vida, primeiramente, cada um de nós escolheu para si um tipo de vida. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo, ele fala assim, que a vida que ele vive na carne, mas vive pela fé. Bom, as pessoas escolhem para si um tipo de vida. Nós poderíamos falar aqui de vários tipos de vida. Nós poderíamos falar de várias situações em que as pessoas escolhem para si como projeto de vida, começando de profissões, da própria vida em si, um casamento. Tem gente que escolhe ficar solteiro pro resto da vida. Tem gente que opta por um emprego público, tem gente que opta por ser empresário, tem gente que opta por ser autônomo, profissional liberal, médico, enfim. As pessoas escolhem suas profissões, seu meio de vida, como vão ganhar a vida, como vão proceder na sua vida. Sabemos que, infelizmente, muitas pessoas escolhem outros meios para viver, escolhem meios escusos, meios que não condizem com a palavra de Deus e muito menos com as leis vigentes. Mas cada ser humano escolheu para si um ritmo de vida, um tipo de vida. E não foi diferente com o apóstolo Paulo e não é diferente com nenhum de nós. Nós escolhemos para nós um tipo de vida. Nas várias classificações que nós escolhemos para nós em nossas vidas, obviamente na nossa vida pessoal escolhemos um tipo de vida, na nossa vida espiritual escolhemos um tipo de vida, que é a que estamos vivendo, só que, como o apóstolo Paulo falou, embora seja espiritual, nós a vivemos na carne. Na vida profissional escolhemos um tipo de vida e assim vai. Resumindo, cada um de nós, cada ser humano escolhe para si um modo de viver, um tipo de vida. E nós vamos analisar na vida do próprio apóstolo Paulo, mais uma vez, algumas coisas e, se baseando no tema que a gente está ministrando, que é viver e saber viver, não basta apenas viver. A gente tem que saber viver. O apóstolo Paulo, ele escolheu viver uma vida e ele soube viver essa vida. Nós escolhemos viver um tipo de vida e precisamos saber viver esse tipo de vida. Aí está o grande problema, ou aí está a grande solução. Porque muitas pessoas escolhem até um tipo de vida para si, mas não sabem viver aquele tipo de vida. E por não saberem viver aquele tipo de vida, se arrependem amargamente, se frustram e ficam escolhendo no meio do caminho, um outro tipo de vida. Ficam tentando. Muita gente dá até a sorte de conseguir achar um outro meio de vida, um outro ritmo de vida. Muitas pessoas acabam se perdendo. Porque é assim, meus irmãos, a vida é uma só. E nós temos que escolher muito bem as nossas decisões. Nós temos que escolher muito bem aquilo que vamos escolher para o nosso dia a dia. Isso inclui tudo. As nossas companhias, onde a gente vai entrar, onde a gente vai sair, com quem a gente estará, com quem a gente vai até falar, com quem nós vamos ter os nossos relacionamentos. E os relacionamentos vão de um bom dia, boa tarde, boa noite, até a mais alta intimidade de um casal. Enfim, a gente escolhe para nós vidas ou ritmos de vida. Não foi diferente com o apóstolo Paulo, não é diferente nem para mim nem para você. Mas nesta situação de escolher para nós, de escolher para si um ritmo de vida e uma vida, ou seja, quando a gente escolhe, quando a gente quer viver na intensidade aquilo que realmente Deus colocou para nós, partindo do princípio em que escolhemos viver com Cristo, escolhemos a Cristo e agora vivemos com Cristo. Vamos partir desse princípio, ok? A nossa vida secular continua, não se esqueça disso. Ou seja, a gente continua tendo que trabalhar, produzir, porque somos, de alguma maneira, provedores de alguma coisa em nossas vidas. Os solteiros são provedores de si próprios, os casados são provedores dos seus lares. Mas, de uma maneira geral, a gente continua levando a nossa vida mesmo com Cristo. Mas a gente tem que agora aprender a diferenciar. Então, cada um de nós propôs para si um ritmo de vida, mas agora
com Cristo. Você propôs para a tua vida, mas eu tenho certeza que você, ou se você não fez, faça isso, colocou Cristo em primazia para que a tua vida seja guiada pelo Espírito de Deus. E aí nós vamos analisar algumas coisas, não digo algumas características, mas algumas marcas, algumas situações que acontecem quando a gente escolhe um tipo de vida e, acima de tudo, quando escolhemos viver com Cristo, morrer para o mundo e deixar Cristo viver. Porque o texto fala, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, primeiramente, uma marca é inevitável. Esta marca foi inevitável na vida do apóstolo Paulo e esta marca tem que ser inevitável em nossas vidas. O que ele falou? Que marca foi essa? Já estou crucificado com Cristo. Quando ele diz já estou crucificado com Cristo, intrinsecamente ele está dizendo que ele está sujeito a passar pela perseguição que Cristo passou, e ele passou. Claro que ele não foi morto por crucificação, ele foi morto por degola, mas ele também passou pelas aflições, pelas dificuldades, mas ele passou também pelo ministério, ele também exerceu o ministério. Aquilo que Cristo disse que ele tinha que fazer, ele fez. Quando ele falou, já estou crucificado, ou seja, eu também já estou como Cristo quer que eu esteja, é uma marca que está nele. Queridos, as marcas de Cristo, ou a marca de Cristo em nossas vidas, precisa ser muito visível para as pessoas. Porque quando Paulo ministrava a palavra de Deus, estava claro que ali estava um servo do Senhor Jesus Cristo. Um apóstolo, sim, mas um servo do Senhor Jesus Cristo, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque já estava crucificado com Cristo. Tipo, ele disse claramente nesse crucificado, ele já morreu também com Cristo, e agora a vida que ele vive é a vida com Cristo. Então isto tem que ser em nossas vidas, porque o texto fala, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele diz claramente que, na verdade, quando a gente fala está crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a gente também vê um significado de uma vida com Cristo, onde agora Cristo reina totalmente em nossas vidas e agora não é o nosso querer mais que opera, é o querer do Senhor Jesus que opera em nossas vidas. Eu não sei se você está entendendo, mas eu sei que o Senhor está falando conosco. Então, qual é a marca que está em nossas vidas? Nós temos muitas marcas da vida em si. A vida em si nos coloca muitas marcas, mas eu quero lhe garantir e eu quero te alertar que a principal marca que é necessário que tenhamos é a marca do sangue de Cristo em nossas vidas. Quando ele fala, já estou crucificado com Cristo, ele diz, a minha vida já está marcada para sempre. Eu morri e revivi com Cristo. A nossa vida precisa estar marcada para sempre porque nós morremos e revivemos com o Senhor Jesus Cristo. Nós também temos uma outra característica, que a gente escolheu uma vida. Paulo escolheu a vida, você escolheu uma vida, a gente escolheu uma vida. Dentre as várias coisas que nós escolhemos nas nossas vidas, primeiramente, nós escolhemos Cristo. Se você ou eu primeiro escolhemos para nós tudo menos uma vida com Cristo primeiro, fatalmente nós não conseguiremos administrar nem a vida com Cristo, nem a vida com as outras coisas. Então, um conselho que o Senhor nos dá é que primeiro escolhemos a vida com Cristo, porque o Senhor sabe que a nossa vida, ela também necessitará de outras coisas. O próprio Jesus diz que se buscarmos primeiramente o reino de Deus, todas estas coisas nos seriam acrescentadas. Ou seja, escolha primeiro uma vida com Cristo, para que todas as outras coisas que você escolheu na tua vida possam ser sincronizadas e assim, sendo da vontade de Deus, aconteçam na tua vida. E é o que acontece com o apóstolo Paulo, e é o que acontece comigo e contigo, e é o que vai acontecer com aquele que escolher a Cristo primeiramente. Escolher uma vida com Cristo é escolher uma vida no Espírito, é escolher uma vida pela fé. Está escrito, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Porque ele fala, mas Cristo vive em mim. Então ele escolhe uma vida com Cristo. Eu e você escolhemos então a vida com Cristo. A gente parte para um outro plano, porque Paulo fala que ele vive essa vida ainda na carne. Então ele sabe, ele reconhece, nós temos que reconhecer que ainda somos seres humanos vivendo em espírito. Porque ele fala, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Significa que a gente sabe que essa carne é fraca, essa carne é falha, essa carne é pecadora, mas ele sabe que ele entregou essa carne e nós entregamos essa carne, esse corpo ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, a nossa vida passa a ser vivida, embora na carne, mas em Cristo Jesus, porque pela fé no Senhor Jesus Cristo a gente vive, a gente entende que Ele está no controle das nossas vidas. E aí eu vou analisando e juntando tudo isso porque nós temos uma marca inevitável, que é a vida com Cristo, ou seja, já estou crucificado com Cristo, Ele revive em mim porque eu morri
e ele agora vive em mim, por isso eu vivo nele, ele vive em mim. A gente escolhe uma vida, é a vida com Cristo. A gente entende que mesmo sendo ser humano, a gente vive na carne sim, mas a gente na carne adora a Deus em espírito e em verdade, pela fé. É uma vida espiritual na carne, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o último tópico que eu quero falar, é uma vida pela fé. E quando eu falo de viver pela fé, aí, meus irmãos, a gente realmente vai falar algumas coisas muito claras para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso entrar, sair, levantar, deitar. Amados, é praticamente condição para mim e para você, mais do que primordial, viver pela fé. Está escrito, mas o justo viverá da fé. Fomos justificados em Cristo Jesus, pelo seu sangue precioso. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós não podemos deixar de viver pela fé. É impossível, hoje em dia, não viver pela fé. Não dá. Precisamos entender que, sem entendermos, e isso é questão de credo mesmo, de crença, mas crença na pessoa certa, fé na pessoa certa, no Senhor Jesus Cristo, no autor e consumador da nossa fé. Para você poder viver as marcas de Cristo, se você não tiver fé, você não aguenta. Para você escolher um tipo de vida com Cristo, se você não tiver fé, você não aguenta. Para você, mesmo sabendo que é ser humano, ter uma vida na carne, mas continuar vivendo em espírito, você não aguenta. Você precisa ter a fé, e a própria fé, que vai fazer com que recebamos a salvação. Obviamente, eu sempre quero deixar bem claro que o Espírito Santo mora em nós, porque também é impossível que sem o Espírito Santo a gente consiga tudo isso. Porque primeiro o Espírito Santo move as nossas vidas, coloca em nossas vidas o desejo para que entreguemos as nossas vidas a Jesus. Jesus Cristo, ele é aquele que nos dá fé, ele é a palavra viva, ele nos enche de fé. Então tudo é um complemento. E se eu pudesse responder a pergunta, ou se eu pudesse explicar um pouquinho a afirmação ou a pergunta, viver e saber viver, porque você pode perguntar como se vive e como se sabe viver, ou você pode afirmar viva e saiba viver, ou você pode simplesmente falar a frase viver e saber viver. Se eu pudesse explicar esse texto, essa frase, essa pergunta, essa exclamação, viver e saber viver, eu diria e resumiria numa coisa: a nossa vida precisa ser de Cristo. A nossa vida precisa estar crucificada com Cristo. A nossa vida precisa ser com Cristo, embora na carne, pela fé em Cristo Jesus, crendo que Ele está conosco. A nossa vida precisa ser de Cristo. A nossa vida tem que ser mortificada a cada dia, para que Cristo em nossas vidas habite poderosamente e vejamos e sintamos o seu poder nos momentos mais difíceis, porque Paulo só conseguiu passar por tudo que passou, porque os apóstolos só passaram por tudo que passaram, porque os heróis da fé só passaram por tudo que passaram, porque eu e você estamos passando por tudo e ainda vamos passar, porque Cristo está em nós, porque nós fomos crucificados com Cristo e vivemos na pele o que Cristo viveu. Claro, não quero dimensionar aqui, mas a gente vive, porque ele mesmo diz que se fôssemos do mundo, o mundo gostaria da gente, mas a gente não é do mundo, por isso o mundo nos odeia. Então a gente sente na pele sim, mas eu louvo ao nome do Senhor Jesus e eu glorifico ao nome do Senhor Jesus por todas estas coisas, porque o próprio apóstolo Paulo fala, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. E experimentar isso é saber que tem algo melhor para mim e para você preparado. É saber que o Senhor quer e vai fazer coisas muito melhores do que você imagina. A gente vai chorar, gemer, a gente vai passar pelas provas normais e lutas, mas isto é a prova inequívoca de que realmente estamos crucificados com Cristo. Isto é uma prova inequívoca que escolhemos viver com Cristo e morremos e Ele vive em nós, para sentirmos na pele, na carne, pela fé, o que estamos passando e vivendo e sabendo que tudo isso é para a honra e é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra solução, não há outro jeito de vida. A vida que a gente tem que escolher e a vida que nós já escolhemos, não vamos abandonar. E a vida que você escolheu e a vida que eu escolhi é viver com Cristo, é morrer para Cristo e deixar Cristo viver em nossas vidas. Que assim seja. E cada um de nós faça isso. E se aquele que ainda não fez, faça isso. Tenha a chance de fazer. Muitos vão ver esse vídeo depois, muitos vão ver essa mensagem depois. E se ainda não se decidiu com uma vida com Cristo, decida-se e saiba. A melhor vida é com Cristo, ainda que com choro, com pranto, com lutas, com dificuldades, provas, mas nós sempre seremos mais do que vencedores. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor nos dê vida, graça, saúde e nos dê a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.